Zombie Apocalypse. E aí, beleza? Aqui é o Rafa da NX Trader. Então vamos lá. Bom, o que são candlesticks? Bom, se você está prestando atenção, você já sabe o que é candles, né? O que é barra. Então, os candlesticks têm duas informações muito importantes, né? Na verdade, são 4 informações que são as mais importantes. Mas antes de mostrar essas 4 informações, a gente precisa saber o que compõe o candle. O candle é composto por duas principais informações. O corpo, que é essa parte aqui onde ele produz a cor, que isso aqui é o corpo do candle verde. Esse aqui é o corpo do candle vermelho, ok? O corpo é onde ele abriu e ele fechou, tá? A parte mais importante. E esse pavio, essa sombra aqui em cima, essa linha preta que fica aqui em cima, é a sombra dele, é o pavio, tá bom? Então o corpo e o pavio, a sombra. São as duas informações que a gente precisa conhecer. Então o corpo ele é responsável para mostrar onde teve maior concentração de força do candle e onde ele fechou. Por exemplo, o candle verde aqui, ele abre aqui embaixo, ele em algum período, vamos supor que esse aqui é um candle de 1 minuto, né? Todos esses candles têm 1 minuto. Ele desceu até aqui, desceu, né? Aí ele começaram a comprar, elevaram o preço, ele subiu até aqui, a máxima que ele chegou durante 1 minuto foi aqui e acabou fechando aqui, ok? Ele produziu essa quantidade de verde, candle de força vem comprador. A sombra mostra que ele chegou até aqui, mas ele não fechou aqui, ele fechou aqui, ok? Candle vendedor a mesma coisa, abriu aqui, em algum momento dessa abertura até o fim ele chegou aqui embaixo, mas os vendedores venderam, ele desceu, bateu aqui nessa sombra aqui, deixou essa sombra, os compradores compraram e o candle fechou aqui. Beleza? Então é muito importante a gente entender essas duas coisas, o corpo e a sombra do candle, tá bom? Então vamos aí. As 4 informações que um candle passa pra gente, as 4 informações mais importantes é abertura, onde o candle abre. Deixa eu pôr preto aqui para ficar mais fácil. Onde o candle abre, ok, a abertura, e o fechamento, onde o candle fecha. Aqui é um fechamento do candle verde, comprador. E as sombras é onde o preço chegou a bater, né? O máximo que ele chegou foi aqui, a máxima. Então aqui a gente chama de máxima. O máximo que ele chegou durante 1 minuto foi nessa região. E o mínimo que ele chegou foi aqui. Eu vou fazer um desenho aqui para exemplificar o que esse candle aqui resume. Tá vendo esse candle aqui? Eu vou fazer um gráfico de linha para explicar o que exatamente aconteceu. Esse candle aqui, eu vou desenhar aqui a movimentação dele. Bom, no gráfico de linha, nesse time aí de 1 minuto, a gente ia ter a abertura, ele abriu aqui, abriu, tal, aí ele foi subindo, em algum momento ele chegou aqui embaixo, né, por causa que aqui é a mínima dele, então, em algum momento ele chegou aqui embaixo, começaram a comprar, né, e aí ele chegou aqui em cima, né, porque ó, tem aqui a máxima dele. A máxima dele mostra que ele chegou até lá em cima. Porém, venderam e ele fechou aqui. Beleza? Eu quero que fique bem claro isso. Então, repare. No gráfico de linha, ele ia ter toda essa movimentação aqui. Olha só. Toda essa movimentação para mostrar o que aconteceu. Ou seja, ele abre... Ou seja, ele abre aqui, chega até aqui, a mínima que ele chegou, né? Depois ele sobe lá em cima e aí começam a vender, ele desce e encerra aqui. Isso é o gráfico de linha, mostraria essas 4 informações nessa movimentação. Beleza? A mesma coisa, agora eu vou desenhar esse candle vermelho para ficar bem claro, olha só. Esse candle vermelho mostra o quê? Que ele abriu aqui,
Não, eu vou ter que desenhar desse outro lado. Ele abriu aqui, subiu até essa região aqui, né? Que é a máxima. Depois começaram a vender, caiu até aqui, né? Opa, aliás, caiu até aqui embaixo aqui, que é a mínima, e acabou fechando aqui, ó, no fechamento. Então ele abriu aqui e acabou fechando aqui. Então esse aqui é o corpo do candle. Opa. Então esse seria o corpo do candle, beleza? E com as sombras. Então esse é o resumo do candlestick. O candlestick serve para te mostrar essas 4 informações. Guarde bem essas 4 informações, tá? E não esqueça, corpo e sombra. Abertura, fechamento, máxima, mínima. Então quando fala assim, na mínima do candle vendedor, a mínima dele é embaixo. Então é aqui, ó, a mínima, na sombra, ok? Se ele não tiver sombra, que nem esse candle aqui, ele não tem sombra inferior, então a mínima dele é aqui, ok? No fechamento. É quando te falar, espera o fechamento. Quando o candle fechar, por exemplo, aqui o vendedor ele fechou aqui, você entra. Por favor, espera ele fechar. Se for um candle comprador, espera o candle fechar. Esse candle aqui, ó, fechou aqui, você entra. Então, beleza. Essas são as informações mais importantes dos candles. Agora eu vou mostrar alguns desenhos para a gente estar entendendo a construção do candle. Isso é importante. Porque quando a gente vê o iniciante, ele só vê o desenho, vê a construção. E o que é mais importante, o que o candle mostra, né? Para isso que ele foi criado, para te mostrar essas informações, os iniciantes não leem essas informações. Eles apenas olham o desenho final e não entendem o que quer dizer aquele candle. Então, cara, é complicado assim. Veja bem, vamos lá. Isso aqui, ó, candle zero, é onde o candle inicia. Quando ele começa, o ponto zero dele, da onde ele inicia, ele começa assim, ó. Tá vendo? Um risco só. Porque aqui não tem favorecimento, não tem comprador nem vendedor. Ele inicia assim. A partir do momento que alguém compra, vamos supor, o candle de 1 minuto, passou 20 segundos. Opa! Passaram-se 20 segundos, né? O pessoal comprou, ele tá assim, certo? Aí beleza, o pessoal comprando, ele sobe mais aqui, ó, né? 30 segundos, eu tô fazendo por partes, né? 30, ali 20 segundos, aí 30 segundos ele tá aqui, ó, 30 segundos, certo? Você olhou 30 segundos, ele tá aqui, ó, os compradores estão dominando, ainda não teve força vendedora, né? Aí beleza, 30 segundos, aí 35 segundos a gente vê isso aqui, ó. O que significa isso? Lembra, a sombra significa que o que? O preço chegou até aqui em cima, né? Ele estava verde daquele jeito que eu mostrei, porém os vendedores começaram a vender. E como os vendedores, outra coisa, o vermelho só é produzido dessa linha para baixo. Se os vendedores comprarem aqui, não vai ficar vermelho aqui, vai ficar sombra. Então essa sombra aqui não mostra que os vendedores foram mais fortes nessa região, entende isso? Quando deixa essa sombra em cima, mostra que os vendedores foram mais fortes nessa região. Você pode até usar a sua imaginação e imaginar isso aqui. Quando você vê uma sombra em cima, você imagina isso aqui. Esse corpo vendedor. É que ele não vai ser produzido porque só produz vermelho abaixo. Ok? Então é muito importante entender isso. Ok? Então os vendedores começaram a vender 35 segundos, ó, já ficou uma sombra aqui. Agora mostra que os compradores perderam ali, né, 50% da sua força. Beleza? E aí, conforme o preço vai andando, ele termina assim, ó. Vamos lá, vamos usar a criatividade aqui pra gente entender. 40 segundos e o preço tá assim. O que significa isso agora? Significa
que os vendedores conseguiram botar o preço para baixo. Essa barra estava verde. E agora 45 segundos, olha como é que ela tá. Ou seja, isso aqui mostra que quem está com força, que os vendedores estão com força aqui, ok? Porque os compradores estavam dominando e do nada os vendedores jogaram aqui para o 0 a 0. Mas o último movimento é sempre mais importante que o primeiro. Como o candle termina, que importa. Então, se ele terminar assim agora, mostra que os vendedores estão mais fortes, porque essa sombra é a mesma coisa que isso aqui, ó. Você vê essa sombra é a mesma coisa que você vê isso. Beleza? Entenda isso, porque isso é muito importante. Muita gente até hoje não consegue ver isso aqui. Então é muito importante isso. Aí vamos supor 45 segundos. A gente vê os vendedores e eles terminam assim, ó. Olha que interessante. Isso aqui mostra o quê? Só que os vendedores terminaram mais fortes? Não, eles terminaram muito mais fortes. Porque se você for ver, esse é o desenho exato. Entendeu? Porque o preço chegou a subir lá em cima, tá verde, mas terminou vermelho lá embaixo. Isso é controle total, tá bom? Mas vamos supor que 45 segundos, o preço vai, desce, desce, desce. 50 segundos, 50 segundos, o preço tá assim, ó. E você fala, nossa cara, olha os vendedores estão muito mais fortes, olha que virada, né? Aí o preço tá assim, aí do nada, 58 segundos, acontece isso aqui, ó, pum. E agora, quem tá mais forte? Né? É simples, cara, é só você olhar, cara ou mina, né? É só você olhar, você vai entender. Olha só. Olha o tamanho da sombra. O que significa aqui agora? Significa que os compradores conseguiram nos últimos segundos botar o preço para cima. A gente vê que terminou vermelho, mas porque o candle tem duração de 1 minuto. Ou seja, que seja 60 minutos não interessa, eu quero que você entenda a lógica. O candle tem duração de 1 minuto. E agora ele terminou assim. Se tivesse mais 20 segundos, o que será que aconteceria? Se o último movimento mostrou essa força compradora aqui, talvez tivesse mais 10 segundos, esse candle terminasse verde. Entendeu? Então, mas ele fechou assim. Então a gente tem que entender isso. A gente olha as duas sombras e vê aqui, ó, né? Usa a imaginação e você vai ver a seguinte imagem. Ó. Que seria mais ou menos isso. Ok? Ou seja, os compradores terminaram mais forte nessa candle aí. Entende? Eu espero que vocês entendam essa explicação, porque é assim que a gente analisa. Essa é a base para poder analisar a força e a fraqueza de uma ponta. Analisar os candles é o primeiro ponto. Então você precisa entender isso. Depois que você entende isso, você consegue juntar isso e ler os movimentos e, tem uma grande taxa de acerto. Não interessa se você opera price action, se você opera com indicadores, o price action é essencial, ok? Se você opera fluxo, a confirmação com o price action ou a sua leitura do price action com confirmação e outras coisas é importante, uma complementa a outra, ok? Então o price action é muito importante mesmo, então entenda isso. Depois que você entende isso, vamos para esse candle aqui. Eu quero que você diga quem está mais forte aqui. Eu quero que você olhe a abertura, né, a máxima onde o preço chegou, né, que aí não teve mínima porque o preço não desceu. Aliás, a mínima é no fechamento. Então, olha só, o preço abre aqui, eu vou te explicar. Ele sobe até aqui em cima e encerra aqui. Esse é o desenho final. Quem terminou mais forte aqui? Eu vou responder. Foram os vendedores. Por quê? O preço chegou a ficar verde. Ele chegou a ficar verde aqui. Mas os vendedores conseguiram fechar ele lá embaixo, ok? No 0 a 0. Ou seja, o último movimento foram deles. Deixou essa sombra aí para cima, esse pavio,
mostrando aí que os vendedores fecharam mais fortes. Nesse outro candle aqui, quem está mais forte? Ele abriu aqui, subiu até aqui em cima, desceu até aqui embaixo. Aqui a gente pode dizer uma coisa, né? Quando a gente vê o desenho final do candle, a gente não sabe dizer em que momento que aconteceu esses movimentos, né? Porque ele vai te dar o resumo aqui, o final. Que nem ele pode ter chegado aqui em cima e desceu aqui embaixo para poder fechar aqui, né? Ou não, ou ele pode ter descido aqui embaixo para subir aqui em cima para poder fechar aqui, sabe? Ou até pode ter iniciado aqui, descido aqui embaixo, subido, descido de novo para subir, descer, subir e aí encerrar aqui. Mas isso não é importante, o importante é o desenho final. Tá bom? Então no desenho final a gente vê que ele terminou aqui, ó, com o pavio para os dois lados praticamente igual. Isso é um 0 a 0, empate, ok? É o empate. Essa leitura que eu estou te mostrando é a leitura do candle de forma isolada. Daqui a pouco você vai ver como isso se transforma mais forte quando você lê 2 candles juntos. E como isso te dá mais força quando você lê 3 candles juntos. E como isso te dá mais força quando você lê um movimento junto. E aí surge a tendência, tá bom? Então fica aí que você tem muita coisa para entender a respeito dos candles. Então beleza, a gente já entendeu que aqui é um empate, né? Por causa disso. Agora quando você vê esse desenho, você não vai simplesmente ver esse desenho e vai estar decorado na sua mente, quando eu vejo esse desenho é empate. Não, você vai entender por que é um empate. E a maioria das pessoas não consegue entender isso, é incrível. Opera com indicadores, analisa isso, aquilo, mas não entende uma coisa simples, que é o candle. Bom, nesse outro desenho aqui, peraí. Nesse outro desenho aqui embaixo, a gente tem novamente aqui a abertura, né? O preço chega até aqui em cima e também chega até aqui embaixo, mas ele fecha aqui e dá esse sinal aí, né? Que parece uma cruz invertida. Bom, aqui quem está mais forte? Bom, a gente pode resumir e dizer que deu praticamente um empate, com ligeiramente uma vantagem talvez vendedora. Mas no geral é um empate, né? Não tem muita diferença aí, né? Nesse próximo candle aqui, quem está mais forte é simples, os vendedores estão mais fortes. Mas nesse candle a gente pode ver que não é só mais forte, mas muito mais forte. É um candle de super força. Por que super força? Por causa dessa enorme sombra que eles deixaram. Ou seja, esse candle, por algum momento, ele era um candle de força. Aliás, era um candle que estava dessa forma. Em algum momento os vendedores começaram a vender e ele terminou daquele jeito ali, ó, forte para baixo, e nem sombra inferior ele tem. Ou seja, ele fechou no talo lá embaixo. Isso mostra muita força vendedora, ok? Por quê? Porque ele subiu até aqui em cima, ele desceu com tudo e terminou lá embaixo sem sombra. Quando ele termina sem sombra, significa que ele foi ao máximo que ele podia naquele determinado tempo, ok? Agora, nesse desenho aqui que a gente vê, peraí, nesse desenho seguinte, o que a gente vê? Bom, aqui a gente tem praticamente quase o mesmo desenho, só que a sombra mudou de lado. O que significa? Significa o quê? Que o preço ele abriu aqui, né? Porque lembra, abaixo da linha, quando ele começa assim, ó. Quando o candle ele inicia a vida dele, ele inicia assim, né? O que acontece para cima faz dele verde. O que acontece para baixo faz dele vermelho, ok? Então no caso aqui ele iniciou
a vida dele aqui, a abertura, e já rapidamente começou a descer. Ok? Força vendedora muito maior do que a compradora. Aí ele foi até lá embaixo, até aqui, e nos últimos segundos subiu e fechou aqui. Isso mostra que os compradores, no tempo final ali, né, nos momentos finais, conseguiram levar o preço lá para cima, o que fez com que o candle perdesse 50% do corpo dele. Então, ao contrário desse desenho onde mostra a força total vendedora, aqui mostra uma força vendedora ameaçada, porque terminou com uma sombra enorme aqui, quase 50% do corpo do candle vendedor. Um candle de força que terminou com 50% menor, né? Então aqui o controle dos vendedores é bem menor, ok? Quando a gente vê esse candle aqui verde, a gente vê força total. Se a gente tem uma sombra aqui em cima, a gente já vê que não tem força total, né? Na verdade aqui ele perdeu até mais do que 50% do corpo dele. Aqui é um controle muito arriscado, né? Um controle ameaçado. Se tivesse mais alguns segundos, poderia que o candle terminasse com uma sombra maior ainda, ou vermelho. Então aqui o controle está ameaçado. Bom, quando o candle termina desse tamanho aqui, olha só, mostra o que? Força total, né? Se ele tem aqui uma pequena sombra aqui, se ele tem aqui uma pequena sombra, mostra o que? E outra sombra aqui mostra o que? Bom, aqui olha o tamanho do corpo dele, né? Aqui o que importa é o corpo. Olha só, é força total, tá? Força total. Um candle muito bonito de se ver aí, quando é ao seu favor, claro. Bom, nesse caso aqui, a gente vê o que aqui? Ele abriu aqui embaixo, subiu tudo isso, subiu mais um pouco, mas os vendedores entraram nesse candle e fizeram toda essa sombra aqui, todo esse pavio, fechando aqui. Mostra o quê? Que os compradores estão com o controle ameaçado por causa dessa enorme sombra. Olha o tamanho da sombra. Como eu já disse, aqui você pode usar sua criatividade e imaginar isso aqui, ó. Tá? Porque é exatamente isso. Exatamente isso que a gente está vendo, ó. 50%. Os vendedores cobriram 50% da força compradora. E como o principal movimento é o segundo, né, o movimento final, aqui eu diria até que os vendedores têm mais vantagem, ok? Eu acredito, quando você vê esse sinal aqui, você pode acreditar que os vendedores naquele candle terminaram na vantagem, que eles terminaram avançando, ok? Se tivesse mais tempo, poderia ser que eles terminassem esse candle vermelho até. Tá? Então vamos lá, alguns exemplos para vocês entenderem qual que é a lógica na leitura de preço. Bom, aqui nesse candle pequeno, quando ele está assim, mostra a força total dos compradores. Os compradores estão no controle. A partir do momento que a gente vê isso aqui, quem está no controle agora? Né? Lembra da criatividade? Essa sombra aí mostra o quê? Mostra isso. Olha a diferença da força vendedora esmagadora. Deixou toda essa sombra aí, deixou eles comendo poeira. Então, aqui os vendedores estão muito mais fortes. Ok? Então, quando você vê um sinal desse, não é um martelo ou um não sei o que lá. Isso aqui é muito simples. Você não pode ver um desenho desse e imaginar um martelo. Você tem que ver um desenho desse e imaginar força vendedora. Simples assim, ok? Por isso que eles usam esses padrões. Mas aí entra outras questões aí muito importantes que você tem que saber analisar também. Mas por enquanto vamos ficar na leitura dos candles de forma isolada. Ok? Então isso aqui mostra força vendedora. Ok? Agora olha como o desenho, como muda tudo se você vê isso aqui. Aqui já mostra o empate já. Praticamente 0 a 0. Terminou verde, mas olha o tamanho da sombra. Olha aqui o tamanho da sombra. 0 a 0, ok? Agora, se a gente vê isso aqui,
essa sombra aqui. Pô, agora os compradores estão mais fortes, né? Se você imaginar aqui, fechou isso, ok? Então agora, se o preço fecha desse jeito, os compradores estão mais fortes. Se ele fecha assim, os compradores estão mais fortes, mas não tanto. Se ele fecha assim, empate, né? Então beleza, eu espero que essa parte tenha ficado muito bem explicada para quando vocês olharem um desenho de candle, vocês não vê aquele padrãozinho que a gente aprende aí de forma errada, né? Como se fosse só um desenho, sabe? Uma imagem simples. Bateu o olho, decorou e pronto. Não, você tem que entender por trás como aquilo se forma. É muito importante entender isso, mas muito importante. Entender como os candles se formam, ok? Então, espero que essa aula tenha ajudado bastante. Acabou ficando um pouco grande, mas eu acredito que é muito útil todas essas informações. A gente vai entender um pouco mais de candles e você vai ver como você vai entender melhor quando começar a colocar dois candles juntos. Aí você vai ver como que é quando a gente tem essa força compradora aqui e aí surge um candle aqui vermelho. Aí você vai juntar esses dois para ver quem está no controle. Enfim, a gente vai estar analisando isso daí com mais tranquilidade nos próximos vídeos. Valeu, até o próximo vídeo.